Temos aqui as principais exceções que são disparadas quando alguns eventos de erro acontecem no Python. E nós temos então o erro de asserção, Assertion Error, que é disparada na falha do comando assert, né? Esse comando é utilizado para inserção de informações de debug. Então isso aqui para a gente por enquanto não vai ter muita utilidade. Attribute Error, que é disparada quando a referência a um atributo ou atribuição falha. EOF Error é disparada quando uma função de entrada, como input ou raw input, essas que a gente está acostumado a utilizar, encontra o fim de um arquivo sem ter lido qualquer dado. Lembre-se que, na realidade, o input e o raw input eles consideram como o teclado, né, o dispositivo de entrada, que eles chamam de standard in, ou standard input device, ou dispositivo de entrada default, padrão, ele considera como um arquivo. Então, o arquivo vai fornecendo os dados. Quando o arquivo chegar ao fim sem que nenhum dado tenha sido fornecido, então você dispara essa exceção End of File Error. Você tem também Floating Point Error, que é disparado na falha de operação de ponto flutuante. Então, erros de ponto flutuante disparam essa exceção. Generator Exit, essa exceção é disparada quando o método close de um generator é chamado. Tecnicamente isso aqui não é um erro, acontece sempre que o método close de um generator é chamado. Nós vamos ver daqui a pouco o que é um generator, né? IO Error seria uma exceção disparada devido à falha de alguma operação de entrada e saída. Então, um arquivo que não foi encontrado, um disco cheio, assim por diante, são coisas que a proteção do arquivo não permite a escrita, então alguma coisa aconteceu que a operação de entrada e saída não é permitida. Import Error seria disparada quando um comando import falha em encontrar a definição do módulo ou o nome que está sendo importado. Você bota import, alguma coisa que não existe, aí você dispara uma exceção import error, né? Index Error é disparada quando o índice está fora dos limites. Então, seja um índice de uma lista, seja um índice de alguma coisa que você utiliza, está fora dos limites, você tem um Index Error. Um Key Error, que é a disparada quando uma chave do dicionário é encontrada, sempre que é uma chave do dicionário. A estrutura de dados do dicionário que nós já utilizamos aqui. Quando se faz uma busca nessa estrutura, através de uma chave, essa chave não é encontrada, essa exceção automaticamente é disparada. Keyboard Interrupt, quer dizer, disparada quando o usuário interrompe a execução. Pode ser através de um Ctrl+C ou Delete, normalmente através de um Ctrl+C. Então você tem disparada essa exceção Keyboard Interrupt. Memory Error seria disparada quando uma operação atinge seu limite de memória. Então, supor que você está trabalhando no computador, sua memória virtual é pequena, você vai utilizando a memória alocada para o seu programa também pequena, então você lota essa memória e aí você tem Memory Error, né? Name Error seria disparada quando o nome global, o local, o nome de uma variável, de uma função qualquer, não é encontrado. Então, sempre que um nome não foi encontrado, você tem uma exceção Name Error. Not Implemented Error seria disparada por métodos abstratos que requisitam que as classes derivadas sejam implementadas. Isso para a gente ainda está... Isso seria motivo de um curso mais avançado para a gente, falar de métodos abstratos, classes, assim por diante. Seria focar mais em programação de métodos objetos, que não foi o objetivo aqui do nosso curso. OS Error acontece quando é disparada uma função quando são repassados dados do sistema operacional. Então, quando o sistema operacional dispara suas próprias inserções, ou quando ele reporta um erro ao programa, esse erro é reportado através do disparo de uma inserção do tipo OS Error. Overflow Error seria disparada quando o resultado de uma operação aritmética é muito grande para ser representado. Então, isso quando você tiver um número muito grande, principalmente um número pouco flutuante, se você tiver muito grande, você pode ter problemas no sentido de que o computador não tenha capacidade de representá-lo. Se você não tiver essa capacidade de representá-lo, você recebe uma overflow error. Reference error, ela é disparada
E quando um proxy é um conceito também que a gente não viu aqui, mas quando uma referência qualquer tenta acessar um atributo já apagado da memória. Então, para que a gente entenda isso aqui, é necessário dar uma estudada no módulo chamado weakref, que esse módulo implementa uma coisa chamada referências fracas, ou weakref, está escrito aqui. Então, é nesse módulo que essas exceções são disparadas. Quando nenhuma exceção é reconhecida como sendo disparada, na presença de um erro, então o sistema automaticamente dispara uma runtime error. Esse runtime error seria a exceção não classificada. Ela não sabe exatamente o que é, mas aconteceu um erro e esse erro é runtime error. Stop iteration ocorre quando o método next, chamado de iterador. O iterador é aquela variável que você usa para controle de laços for, por exemplo, for i igual, ou for i in range 10 a 100, esse i é um iterador. Então, cada vez que esse laço é executado, é chamado a sua função, que não aparece para a gente, mas esse método next é chamado para o iterador i. Então, implicitamente, essa função é chamada, né, para o operador i, e esse operador retorna o próximo valor, que será exatamente o valor utilizado no next. Desculpa, será o próximo valor utilizado no for. Mas vamos ver daqui a pouco como é que isso acontece. Mas de antemão, nós dizemos apenas que a exceção para esse caso, essa exceção stop iteration, ela ocorre quando chamado o método next e o iterador responde que não tem mais valores adicionais. Então o range chegou ao final, não há mais valores a pegar, então ele dispara a exceção stop iteration. Sintaxe erro, eu acho muito simples aqui, nós já vimos várias vezes, vocês já devem ter se acostumado a utilizá-lo, disparado quando há um erro de sintaxe no seu programa. Qualquer erro de sintaxe, você tem uma sintaxe error. System error, disparado quando o interpretador contra o termo do próprio interpretador, e dispara um system error. System exit é disparado automaticamente pela função sys.exit, quando você quer encerrar um terminal do sistema operacional, você pode tentar encerrar uma função do sistema operacional, então você pode usar o sys.exit. E isso dispara essa exceção system exit. Bom, nós temos também aqui a exceção do tipo type error, que seria uma exceção disparada quando uma operação ou uma função aplicada a um objeto do tipo errado. Por exemplo, se quiser multiplicar strings, fazer qualquer outro tipo de tarefa ou de operação não aceita pelo interpretador, você vai ter um type error. Unbound local error seria uma referência feita a uma variável local sem valor associado. Você tenta usar uma variável sem que ela exista. Unicode error seria disparada quando um erro de codificação, de decodificação de código ocorre. Você usa arquivos do Unicode e algum tipo de erro na codificação do arquivo. Ela não é utilizada diretamente, normalmente ela é utilizada através de seus descendentes, que são a Unicode encode error e a Unicode decode error e a Unicode translate error. Seriam as exceções, classes de exceções filhas da classe Unicode error. Value error seria disparada quando a operação ou função recebe um argumento que tem um tipo certo, mas um valor incorreto. Então, ela recebe um valor que está fora dos valores admissíveis. VMS error disparada como um erro específico do VMS, ocorre outro sistema, então é outro sistema operacional. Não é o que a gente está trabalhando no momento, então a gente tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar, talvez, para quem usa o Windows, com Windows Error, que é disparada na presença de erros específicos do Windows. Zero Division Error seria disparada quando o denominador de uma divisão ou de um módulo, ou seja, o resto da divisão é zero. Então, quando o denominador ou o segundo parâmetro do módulo da divisão é zero, então ele diz que a divisão zero é impossível e dispara a exceção Zero Division Error. Warning, essa classe Warning serve de classe base para todos os warnings, né, para todas as advertências que ocorrem com uma exceção do tipo de advertência. A User Warning seria a classe básica para todos os warnings gerados pelo código do usuário. Alguns warnings mais conhecidos, o Deprecation Warning, são exceções, ou diríamos, a Deprecation Warning é uma classe base para advertências, warnings, né?
sobre as funcionalidades obsoletas da linguagem. Então, cada vez que uma nova versão da linguagem sai, ocorre que algumas funções ficam obsoletas, são deixadas cair em desuso, e eles usam uma palavra em inglês chamada deprecate para isso. Então você tem a deprecation, que seria deprecation warning, seria uma classe básica para as advertências ou exceções nessa área. Tem a pending deprecation warning, que seria para aquelas que estão em vias de se tornar obsoletas, né, serão descontinuadas no futuro. Syntax warning seria uma classe básica para advertência sexta da sintaxe dúbia, que não está muito bem definida, né.